quais são os 3 principais tipos de metalon que nós temos na indústria. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma tabela que você pode utilizar para identificar qual que é a chapa e qual que é a espessura em milímetros. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e você já ouviu falar sobre os tubos de aço metalon? Vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre as suas características. Antes, vamos fazer um relembrar a viver. O tubo de aço é um material muito utilizado em diferentes áreas. Só para você ter a noção, nós podemos encontrar esses tubos de aço na construção civil, na indústria automotiva, na fabricação de móveis. E ele é fabricado a partir de chapas de aço que podem ser dobradas e soldadas, formando diferentes geometrias, diâmetros e espessuras. Existem diversos tipos de tubo, pessoal. Por exemplo, tubos com costura, que é mais comum, tubos sem costura, que é mais resistentes e duráveis. Além disso, os tubos de aço podem ser galvanizados, ou seja, revestido com uma camada de zinco para protegê-los à corrosão. Como citado para vocês, existem diversas aplicações desses tipos de tubo. Apenas complementando, nós podemos encontrar na construção de estrutura metálica, na fabricação de móveis, na indústria automotiva, na fabricação de equipamentos para a indústria química e petroquímica e outros tipos de aplicações. E entre as características do tubo de aço, eles são muito resistentes e duráveis, o que acaba se tornando ideal para suportar grandes cargas e pressões. Quando falamos sobre geometria, nós podemos encontrar em diferentes formatos, como quadrados, retangulares e redondos. E vale ressaltar também que eles podem ser cortados e soldados de acordo com as necessidades do projeto. Muito bacana essas informações, o que vai acabar complementando e ajudando a entender sobre esse tipo de material. Essa tabela que eu falei para você lá no início do vídeo é que vai te ajudar quando alguém falar sobre chapa 18, o que é a chapa 18, qual que é a sua espessura. Quando alguém fala chapa 18, você pode entender que a espessura vai ser de 1,2 milímetros. Principalmente para quem trabalha com estrutura metálica, acaba tendo a necessidade de conhecer a conversão desse tipo de tabela. Aqui na nossa tabela eu coloquei em destaque em azul os mais utilizados, que é o 20, 18, 16, 14, 13 e 12. Pode existir uma pequena variação de tabela por tabela, mas isso acaba tendo uma proximidade nas suas dimensões. Quando alguém falar chapa 20, você pode entender que a espessura é de 0,900 milímetros. E se for uma chapa 18, como citado para você, pode ter a espessura de 1,200 milímetros. Se eu fosse você, anotaria essa tabelinha, que daqui a pouco você vai estar expert e não vai mais precisar dela. Agora, falando sobre os tipos de tubos que nós temos, vamos começar pelo quadrado. Eu vou te dar um exemplo aqui de um tubo 15 por 15 com espessura de 1,200 milímetros. Agora que você já sabe aquela questão da tabela, essa espessura de 1,200 equivale a qual chapa? Basta ir lá e conferir. 1,200 é igual a chapa 18. E acaba que esse tipo de tubo ele é comercializado com um comprimento de 6 metros. E você pode encontrar na indústria tubo preto de aço carbono. Vamos para outro exemplo que eu vou te testar. Se for um tubo quadrado 20 por 20, chapa 14, quando eu falo chapa 14, qual que é a espessura? Exato, 2 milímetros. Aqui nós vamos ter uma peça com comprimento de 6 metros e o tubo preto de aço carbono, sendo que nós podemos ter um tubo semelhante a esse, que vai ser 20 por 20, sendo que a espessura vai mudar, vai ser uma espessura de 0,900 milímetros ou chapa 20 com comprimento de 6 metros, e aqui está a grande diferença. O anterior era de aço carbono e esse é de aço galvanizado. Nós podemos ter tubos quadrados de 100 por 100. Daqui a pouco nós vamos ver um catálogo e eu vou te mostrar aonde você pode encontrar essas dimensões e a questão do seu peso. Falando sobre o tubo retangular, ele pode ser aplicado na indústria automotiva, moveleira, construção civil e serralheria. Aqui um exemplo clássico que eu vou te dar é um tubo retangular de 30 por 20 milímetros e a espessura da chapa de 1,50. Essa espessura da chapa é só você verificar nessa tabela 1,50 chapa 16. Exatamente como colocado aqui para você, se trata da chapa 16. Com um comprimento de 6 metros e vai ser um tubo preto de aço carbono. Outro exemplo que nós vamos ter
é um tubo de 50 por 30 com espessura da parede de 1,200 mm, que vai significar chapa 18, peça de 6 metros e tubo preto de aço carbono. Pessoal, não tem dúvidas, acaba que o raciocínio é o mesmo na questão de leitura e interpretação do tipo de tubo que você vai utilizar. E agora, quando nós falamos sobre tubo redondo, é o seguinte: nós vamos ter o comprimento, que vai ser essa dimensão A, e a questão da sua bitola ou diâmetro, que vai ser a largura que o nosso tubo vai ter. E entre as suas aplicações nós temos na indústria de móveis, como suporte de cabides, fabricação de portões, portas, janelas, corrimões, além que pode ser aproveitados como condutores de água e esgoto. Mas isso vai depender de cada projeto. Vamos ver um exemplo lá no catálogo que eu prometi te mostrar, onde você vai ver todas as informações detalhadas. O catálogo que eu vou mostrar para você é da Metalon, onde nós vamos vir aqui no sumário e identificar tubos industriais, que é o nosso principal interesse. Então os tubos industriais estão na primeira página. Uma vez que eu encontrei os tubos industriais dentro do catálogo, eu venho aqui no título e identifico o que se trata essa tabela. Vai se tratar de tubo industrial quadrado e retangular. Aqui nós vamos ter a espessura da parede em milímetros, só que com um detalhe. Essa parede em milímetros aqui, ela vai ser quilos por metro, ou seja, vai ser um peso linear. Quando nós falamos sobre o comercializado, que é 6 metros, aqui basta multiplicar por 6 esse valor aqui do peso do nosso tubo. Aqui nós vamos ter as dimensões externas do nosso tubo, aqui nós vamos ter a separação de quadrado e retangular. Se for um 16 por 16 com espessura da parede de 0,90, aqui nós vamos ter um peso desse tipo de tubo por metro de 0,44. Vamos ver um exemplo de tubo retangular. Vamos pegar esse daqui de 80 por 50. Eu venho aqui, esse de 2,98 vai significar a espessura da parede de 1,50 milímetros. E quando nós vamos consultar o peso desse tubo, é aquele valor de 2,98 quilos por metro. E aqui você vai ter inúmeros tubos variando o quadrado de 16 por 16, chegando até 400 por 400 milímetros. E se for um retangular, nós vamos ter tubos de 30 por 20 até os tubos de 300 por 100. Mas Pedro, quando nós falamos sobre tubo redondo, vai ser o mesmo raciocínio. Só que aqui você vai ter que identificar qual que é a bitola. Se for 3/8 de polegada, nós vamos ter em milímetros 9,52. E se for uma espessura de parede de 0,90, esse peso desse tubo redondo acaba sendo de 0,19 quilos por metro. E agora basta você multiplicar por 6 para você conseguir identificar qual que é o peso do tubo de 6 metros que vai chegar lá na obra. Vamos ver um exemplo aqui que é um tubo de 2 polegadas que vai equivaler 50,80. Porém, eu quero uma espessura de parede de 3. E qual será o peso respectivo dessa parede? Basta fazer o cruzamento das informações. O peso linear desse tubo redondo vai ser de 3,54. Espero que esse vídeo falando sobre tubos industriais Metalon tenha te ajudado, acrescentado mais conhecimento. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!